é com muita alegria, muita satisfação, né? E com muito orgulho que eu comecei a ser chamada de irmã de dinossauro. E eu tenho muito orgulho disso. Então, irmãos, eu quero dizer assim, tem muita coisa, né, se fosse falar realmente. Mas o que eu quero dizer assim é que eu, desde o princípio, do começo dessa obra, né, acho que eu fui uma das primeiras a aparecer, para dar trabalho para o pastor começou a trabalhar pesado, né? E eu lembro da foto que estava aqui, eu tenho na imagem sempre de eu lavando as cadeirinhas da igreja, que vai começar os cultos, né? As cadeirinhas ficavam bem na frente ali, e eu sempre trabalhei bastante faxineira, né? E eu, lavando aquelas cadeiras, eu lavava com muito amor, muito carinho, né? E acompanhei, né? Nesses 18 anos, o decorrer da nossa obra aqui, né? E o pastor colocou como todos a serviço do reino. Então, irmãos, assim, eu vi muita coisa acontecer nesses 18 anos. Eu vi muitas almas sendo salvas. Eu, irmão, cheguei, né? Eu gosto de falar isso, porque hoje eu vejo. Hoje não está mais um pouquinho, tem bastante irmãos doentes, acho, né? Mas, assim, a nossa igreja, ela quase que já está precisando de aumentar. E eu participei de um culto que o pastor pegou só para mim, né, lá no princípio. Então, eu acompanhei bastante coisa, e acompanhei pessoas entrando, chegando. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho de mim, né, bem rapidinho, e da minha família. Nós viemos assim, todos desestruturados, quebrados, desunidos, miseráveis para a igreja. Nós viemos. Eu vim primeiro e depois veio os meus filhos. E a obra que Deus fez na minha vida, através do pastor Isaías, através dos primeiros irmãos que estiveram aqui, é incomparável. Chegou um tempo que eu pulei fora do barco, só que afundei e retornei. E hoje, irmão, essa semana eu estava ali, né? A gente estava, eu, a Karina, o Abílio, a nossa família ali sentada sobre a mesa. E assim, a gente recordando o que a gente era, como era a nossa vida, como era a nossa família. E comentando, e eu cheguei a comentar por quê, eu não entendi o porquê que eu era assim. E a transformação que Deus fez na nossa família, na minha vida, na vida da Karina. E a minha neta, quando ela se casou, que ela saiu daqui, eu tive muito medo, né? Ela foi para uma outra igreja, acompanhando o marido. E eu tive muito medo, eu sofri um pouco, porque eu conheço, jamais desfazendo de outros lugares todos, né? Mas aqui, para mim, para muitas pessoas, é um lugar muito especial. Eu passei por outras igrejas e ninguém conseguiu fazer comigo, com a minha vida, com a minha família, o que Deus fez através do pastor Isaías. Então, essa semana, a gente estava assim, glorificando a Deus e vendo essa transformação. Hoje eu tenho o maior orgulho da minha filha, do meu genro. A gente estava se falando, né? Por que a gente não se gostava, por que a gente brigava, E a gente tinha muita ferida no coração, feridas da vida. E então, o que eu quero falar para os irmãos assim, ó, continuem, né, neste lugar. Continue, porque se Deus trouxe vocês até aqui, Deus tem obra para fazer. E muitas vezes, irmão, eu não entendi o trabalho que Deus começou primeiro comigo. E hoje eu entendo, como diz aqui, né, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente queria essa vida. Então, hoje é com muita alegria, com muito orgulho, que eu falo dessa igreja. E se eu desisto, se eu não continuo, né? Hoje eu posso ver, eu conheço as pessoas desde o princípio, as que estão aqui, as que saíram, né? As que estão chegando, vamos conhecendo. E muitas das que saíram, irmão, infelizmente, não está legal. Então, não desista, porque eu pensei comigo, eu não posso desistir, porque o propósito de Deus, 3 gerações, a minha filha, né? A Miriam, e vai vir os meus netos. Então, tudo que eu passei,
né? Tudo o que eu era, os meus filhos não vão ser mais, os meus netos não vão ser mais. Então, quando vocês pensarem em desistir, pense que não é só você. Pense que é uma geração, né? De todos que estão aqui, é uma geração. Se Deus está trabalhando com você, não é só você que Ele quer salvar, não é só você que Ele quer transformar, não é só você que Ele quer dar essa vida de paz. Então, eu sou muito... Irmãos, eu estou tão alegre, feliz, que eu tenho vontade de pular de alegria, né? E assim, continua, irmãos. Mesmo na dificuldade, nós não sabemos de nada, é Deus que sabe tudo. E se Ele colocou esse homem na vida de vocês, se Ele colocou você aqui nessa igreja, é porque Ele tem propósito, Ele tem pensamentos de bem e não de mal para vocês. E aí, comentando com a filha, eu falei, que nós faz agora, porque nós vai no culto, a gente vai no culto quarta, coisa, e a gente está sempre ouvindo, praticamente quase as mesmas coisas. Porque o que a gente entendeu? É vez dos que estão chegando. E o que nós temos que fazer agora, Karina? Nós temos que fazer, trabalhar, né? E Deus tem dado a oportunidade na minha vida de ajudar outras pessoas, né? Que às vezes chegam até mim com dificuldade e na minha experiência, na Karina também, a experiência, Deus tem nos usado. Então, eu quero dizer para vocês que é uma honra, é uma alegria estar aqui nessa igreja. É uma igreja de Deus, né? É uma igreja que Deus tem propósito. Amém?